Oi pessoal, sou o Daniel, sou instrutor de artes do projeto Cidade Inclusiva e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho do que a gente viu essa semana na oficina. Pensando que a gente vem de uma oficina que a gente contou nossas histórias, as histórias das ruas, né, baseado naquele filme do Curta Aurora. Hoje a gente quer colocar essa história misturada com desenho. E aí a gente trouxe essa aula sobre história em quadrinho. Opa, ao contrário. Que é uma história contada através de quadros mesmo, né, tangos e tal, mas que tem essa sequência de imagens com algumas falas e tal. E aí a gente mostrou um PowerPoint, umas imagens pra vocês, de exemplos de história em quadrinho, né. Primeiro a gente mostrou alguns personagens que vocês estão acostumados a conhecer, pelo menos a maioria deles, né, Turma da Mônica, histórias de super-heróis, Naruto, são uma outra vertente aí das histórias em quadrinho. E começamos a falar sobre isso na oficina, demos exemplos também de quadrinhos que não necessariamente tem fala, né? Então você lê ele através das imagens, né? A gente já fez muita aula de leitura de imagem. E mais importante é ter essa sequência que conta essa história. A gente viu também algum outro tipo de quadrinho, que são os quadrinhos de herói, que eles têm uma característica de ter muito mais texto e ser muito mais realista, né? Tem muito mais texto e é muito mais realista, né? Geralmente é um quadrinho que pessoas mais adultas costumam consumir. E a gente focou bastante nessas tirinhas, né? Que a gente chama aqui quando tem esse formato, assim, ou pode ser na vertical também, mas que é uma sequência simples. E aí você começa daqui, e aí vê o que acontece aqui depois, e depois aqui, e depois aqui. Então ela segue essa sequência lógica do que está acontecendo na história, né? A gente viu também os mangás, que são quadrinhos japoneses, né? Em que geralmente é preto e branco e tem uma característica muito legal, que é da cultura japonesa, que eles leem de trás para frente, né? Então, geralmente a gente começa o livro aqui, desse lado, e vai indo para cá. E eles fazem o contrário, eles começam aqui e leem daqui também. E nos quadrinhos também, eles leem também desse lado para esse lado, que é um pouco diferente, bastante diferente do que a gente costuma fazer por aqui, né? E aí, depois de conversar bastante sobre essas coisas, a gente viu também que os balões, eles têm características diferentes. Quando é balão de fala é de um jeito, quando é pensamento parece uma nuvenzinha, grito tem é mais agressivo, né? Tem umas pontas, assim, um balão de grito, o cochicho é mais pontilhado, e aí tem um balão de ideia que é aquela lâmpada, e aí quando tá apaixonado tem um formato de coração e tal. São características que ajudam na leitura desses livros, né? Desses quadrinhos. E também a gente falou sobre os sons, que os quadrinhos conseguem reproduzir esses sons. Então a gente chama de onomatopeia, quando aparece aquele cabrum, quando tem um raio, ou boom, quando bate, ou quando dá soco, ou bate de outra forma, né? A gente falou bastante sobre isso também, desses sons que a gente consegue reproduzir no quadrinho, esses textos simples, reprodução do som mesmo. E depois de ver tudo isso e tal, a gente começou a conversar sobre como a gente contaria a nossa história em quadrinhos, né? Essa versão mais simples, né? E reduzida dessa história. A proposta prática foi um desafio que a gente fez a vocês. Vocês contaram essas histórias que aconteceram na rua de vocês. A maioria de vocês conseguiu ver, inclusive, um vídeo que a gente fez e mostrou, retomando essas histórias. O meu não tá certinho, tá? Mas não tem problema se não ficar certinho. E contasse essa história nesses 3 quadros. Sendo que aqui seria o começo da história, esse segundo quadro seria o meio da história e o terceiro quadro seria o final da história. É legal, importante, para que tenha uma coerência, né? Que siga uma linha de raciocínio, que vocês façam histórias sobre a rua de vocês, porque é esse tema que a gente está tratando aqui nesse período, aqui nessas últimas aulas, essas últimas oficinas, e vocês coloquem essa história no quadrinho de vocês aí. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que aí eu fiz a minha história em quadrinho, né? Então aqui é o primeiro quadro, aqui é o meio da história, no segundo quadro, e no terceiro tem o final. Aqui no primeiro, eu fiz um personagem aqui andando na rua e tem uma placa falando para ele parar, como se a rua tivesse quebrado. No segundo aqui, ó, tem muita água nessa rua e o personagem tem uma ideia. E no terceiro ele pula nessa água ali, tem uns peixes e tal. Então é basicamente isso, você tem que fazer uma história que tem um começo, meio e fim, resumir ela em 3 quadros e ver se
sentido a história, né? Tem que ter um começo, meio e fim, tem que ser a mesma história, né? A mesma história que começa aqui, ela termina aqui. E aí eu quero ver a criatividade de vocês em colocar essa história resumida em 3 quadros. Pode fazer colorido, pode fazer preto e branco. O importante, pode fazer o personagem do jeito que você quiser, o desenho que você quiser. Mas o importante é que você siga essa história começo, meio e fim, beleza? Espero aí que vocês mandem nos grupos, né, de vocês quando estiver pronto. Qualquer dúvida, chama também nos grupos dos instrutores de vocês. E espero vocês semana que vem. Abraço, até mais.